Reflexão do dia, Mateus 14. Neste capítulo do Evangelho segundo Mateus, nós temos mais uma vez referência a alguns atos do ministério de Jesus e especificamente referência a alguns dos seus milagres. Mas há um deles que chama a nossa atenção de forma especial por sua singularidade, mas também pelas mensagens contidas na narrativa. É o episódio da multiplicação dos pães, da primeira multiplicação dos pães. Conhecemos a história de como cada passo, cada etapa daquele acontecimento se deu. Mas o mais interessante, e é para isso que chama a sua atenção nessa breve reflexão, é o diálogo mantido entre Jesus e seus discípulos. De acordo com o evangelista Mateus, eles estavam já há algum tempo, Jesus falava à multidão por muito tempo, e de repente o comentário feito pelos discípulos é: o lugar é deserto, a hora é avançada, despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, comprem comida para si. E nessa primeira declaração dos discípulos, algumas coisas interessantes. O fato de eles perceberem a necessidade da multidão é algo interessante, mas também a solução imaginada por eles, despedir a multidão para que eles se virassem e encontrassem um jeito de se alimentar. Fazia sentido porque, de acordo com a declaração deles, o lugar era deserto, o que significa dizer que ali não haveria como conseguir alimento. Além disso, a hora era avançada. Quando leio esse texto, gosto de transportar as palavras para um outro cenário, para um outro contexto. Se refletirmos um pouco sobre a necessidade não física, mas a necessidade espiritual do mundo, ou melhor, das pessoas, da sociedade na qual vivemos, nós vamos perceber que a descrição apresentada pelos discípulos daquele cenário não diverge muito daquilo que temos diante dos nossos olhos. Vemos multidões famintas espiritualmente, desesperadas por não encontrar alimento para sua alma e para o seu coração. E diante dessa situação, o cenário e a descrição são perfeitos. O lugar é deserto, porque no mundo as pessoas não conseguem encontrar a satisfação espiritual de que necessitam. E a hora é avançada, porque a cada instante vidas e mais vidas se perdem sem nenhuma esperança. E diante dessa declaração dos discípulos, Jesus responde de forma interessante. Ele diz: não é mister que vão, dai-lhes voz de comer. Impossível ler esse texto sem nos lembrarmos do fato de que Jesus colocou sobre os ombros dos seus discípulos, não apenas naquela circunstância pontual, o desafio de alimentar a multidão materialmente, mas tem colocado sobre os ombros dos seus discípulos, de sua igreja, a tarefa e a missão de alimentar o mundo espiritualmente. É nossa responsabilidade de levar às pessoas o alimento espiritual de que elas necessitam. Mas, avançando um pouquinho mais, vamos perceber a resposta dos discípulos, e esses dizem imediatamente: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Mais uma vez, impossível ler essas palavras sem fazer uma clara associação entre aquilo que eles disseram e a nossa postura e a nossa atitude, muitas vezes, diante dos desafios e das propostas colocadas por Deus diante de nós. Nós estamos habituados a dizer para Deus da nossa incapacidade, das nossas limitações, das nossas fragilidades. Muitas vezes Deus nem perguntou quanto nós temos, mas nós nos adiantamos e dizemos quanto temos ou quanto deixamos de ter, como se isso nos livrasse da responsabilidade de desempenhar a missão que Ele coloca diante de nós. Não somos pioneiros nisso. Moisés disse, ao ser chamado para ir ao Egito: olha, eu não sei falar, eu tenho dificuldade com a minha voz. Quando Gideão é chamado para liderar o seu povo, ele diz que a sua família é a menorzinha da sua tribo e ele o menor da sua família. E tantos outros servos de Deus encontram sempre um pretexto, uma desculpa para se esquivar ou para tentar se esquivar da tarefa colocada por Deus. Quantas vezes nós vemos as pessoas necessitadas de esperança, de salvação e de Cristo? Quantas vezes somos lembrados de que a nossa tarefa e a responsabilidade de lhes levar esperança? Mas quantas vezes nós dizemos a Deus que nós não temos recursos, nós não temos talento, nós não temos jeito, nós não temos oportunidade, nós não temos conhecimento, nós não temos isso, não temos aquilo.
A parte que mais nos interessa nessa história é quando Jesus diz a eles simplesmente que tragam o que eles têm. Trazei aqui o que tendes. A nos lembrar que o que ele quer é simplesmente que coloquemos diante dele o que temos, independente de acharmos que isto é muito, é pouco, é suficiente ou insuficiente. Isto não é nosso problema, é problema dele. E quando colocamos diante de Deus o que temos, o resultado nós acompanhamos no restante da história. 5.000 homens, além de mulheres e crianças, são alimentados. Restam 12 cestos cheios. Jesus sempre realiza coisas extraordinárias através de nós, quando nós nos colocamos à sua disposição e ao seu serviço. Não por nosso potencial, não por nossa capacidade, não por nossos recursos, mas porque Ele, o Deus Todo-Poderoso, age em nós e age através de nós. Deus tem tarefas para você, principalmente a tarefa de alimentar espiritualmente pessoas que você conhece e de levar a essas pessoas a esperança que há em Jesus. Quando Deus lhe convoca para uma missão, pare de inventar desculpas e tentar fugir. Coloque-se diante de Deus e entregue a Ele o que você tem e o que você é. E deixe que Ele se encarregará do milagre. Amém.